Bom, pessoal, como vocês puderam ouvir aí, agora está sendo gravado. A aula vai ser gravada, vou disponibilizar no Moodle, como sempre. E a aula de hoje é sobre arquiteturas. Ou seja, nós só vamos ver dois tipos de arquiteturas, RISC e CISC, dar uma comparada entre as duas para auxiliá-los na escolha, dependendo do projeto de engenharia que for feito. E também vamos falar da diferença de von Neumann para Harvard, que é outro tipo de arquitetura. Um está intimamente ligado ao conjunto de instruções, que é RISC e CISC. Aquele IS ali é de Instruction Set, ou seja, conjunto de instruções. Ou, se quiser falar, pode falar opcodes também, mnemônicos. É a forma de programar em assembler. Então, a primeira coisa que nós vamos comparar é o assembler das duas. E a segunda coisa que nós vamos comparar, aí sim, é a arquitetura do chip mesmo, como que ele acessa a memória de programa e a memória de dados. Basicamente é isso. E assim como nas outras aulas, ao passar os slides, eu gostaria que, se alguém tiver dúvida, digite no chat para pedir a vez de falar. Se eu demorar para falar ou autorizá-lo a perguntar, pode abrir o áudio e participar sem problema algum. Bom, essa tabela aqui, eu copiei essa tabela do conteúdo de uma tabela em inglês que vai estar na referência. E não tem só a tabela na referência, é um link para um artigo em inglês completo. Talvez eu coloque mais referências após a aula, porque essa semana eu tive um problema de gestão de tempo e fiz tudo muito em cima. Talvez por isso eu não tenha colocado as outras referências que eu usei menos, né? Ou que eu sugira. Né? Qual que é o primeiro foco aqui para entender o que é RISC e o que é CISC? Primeiro, entender o nome, né? O que quer dizer RISC, né? O RISC é de reduzido. IS, eu já falei, Instruction Set, ou seja, conjunto de instrução. E o C, ixi, eu sempre esqueço o C. Você que já teve aula comigo, Yuri, me lembra do C aí? Tá lembrado do C? Eu não fiz a minha tarefa. Pior que não, tô meio. Não? Eu Não. acho que é computer. Muito provavelmente é computer. Enquanto eu estou fazendo aqui, aqueles alunos que gostam de pesquisar no Google, aí ó, confirmado. O Júlio, Computer mesmo. o Jairo falou que é computer. Ok. Então é um computador de conjunto de instrução reduzido, é o RISC. E o CISC é um computador cujo conjunto de instrução é complexo. Obviamente, se um é complexo, ele tem mais instrução. Então é meio lógico. A maioria dos itens dessa tabela aqui é lógico. Isso aqui, ó, muitas instruções. E do outro lado, poucas instruções. É, como ele tem muitas instruções, né, ele vai ter mais modos de endereçamento. Pensa um conjunto de instruções. Estão lembrados do projeto de ULA? Vocês viram algum projeto de ULA em sistemas digitais? Quem viu, por favor, fale. Senão ninguém viu. Não, não vi não, professor. Ninguém viu. Ok. Então, o que é um projeto de ULA? Um projeto de ULA você pode fazer usando o mapa K, lá de digitais, tá, pessoal? Então, a ULA é a unidade lógica aritmética. Nós temos no laboratório do IFG, nós temos até o chip ULA lá, de 4 operações ou de 8 operações. Ele pode ser comprado também ali na 68, caso queira fazer experiência. Não é caro, né? É bem mais barato que o microcontrolador. E ele vem com algumas operações básicas. Pode também fazer uma pesquisa, sugiro que faça uma pesquisa sobre unidade lógica aritmética e chips de mercado. Então, a ULA ela é projetada através daquela ideia de mapa de Carnot mesmo, aquela de análise combinacional. Agora, imagine uma ULA que só tenha duas instruções. Ela soma ou subtrai. O nome disso é um somador subtrator. Esse vocês viram lá em sistemas digitais? Confirma para mim se alguém aí viu. Se dê um sim aí.
Porque não vê isso aí tá grave. Os sistemas digitais eu vou ter que conversar com o professor lá, que é pré-requisito nosso, né? Dá um sim aí que alguém lembra que viu, senão também pode ser memória, né? Problema de memória. Aí, ufa. Então, o projeto de um somador subtrator, o que é um somador subtrator? É uma ULA de uma única, de duas únicas operações, ou seja, você seta um bit na entrada, ele soma, você zera o bit na entrada, ele subtrai, ou vice-versa, isso não é importante. Basta pôr um NOT, se for o caso. Então, uma ULA é isso, um somador subtrator já é um exemplo de ULA, só que como está falando ULA, tem unidade lógica aritmética e o somador é só aritmética, poderia ser chamada de UA. Mas para colocar uma ULA, basta você colocar mais duas operações, como por exemplo, ele vai fazer um AND e vai fazer um OR entre as entradas. E quem são as entradas? São os registradores. Registradores é um tipo de memória que fica dentro da CPU. Outra sigla muito importante na aula de hoje, CPU, né? Que é a central é a unidade central de processamento, né? Tá em inglês aí. Eu tenho problema com inglês, então não vamos passar vergonha, certo? A CPU, ela não envolve apenas a ULA, mas envolve também os registradores. Existe também a unidade de controle que fica dentro da CPU. O que a unidade de controle faz? Ela possibilita controlar, buscar memória fora da CPU, trazer para os registradores e os registradores colocam a memória de tal forma que fique na entrada da ULA e a ULA processa a operação e depois a unidade de controle pega o resultado que está no registrador e pode ou não colocar de volta na memória externa, dependendo da instrução. Se eu estou com RISC, dificilmente ele vai fazer isso. O resultado vai estar no registrador e você tem que pegar do registrador e jogar para fora, ou seja, para uma porta ou coisa do gênero. Mas, em alguns casos, como o registrador acessa a porta, por exemplo, você quer acertar o porte A ou a porta 1, dependendo do microcontrolador que você tem, você vai escrever num pino, num endereço. Esse endereço é um registrador. Então, quando você escreve nesse endereço, que é uma operação não aritmética, mas é uma operação até pode ser considerada lógica, né, que é copiar os bits de um lugar para outro. Basta pensar que o buffer é uma unidade, é uma operação lógica, você pode encarar como lógica, porque a unidade é só lógica aritmética, mas ela também envolve transferência de dados nessa ULA, né? Então a CPU é o todo, tá? E a ULA é a parte, né? Eu vou até voltar aqui no slide anterior, por causa do espaço, e eu vou fazer um desenho aqui, pessoal. Então, eu vou fazer aqui a ideia do que seria uma representação simbólica de CPU. Então, imagine que esse retângulo seja uma CPU. Aqui dentro vai ter a ULA, que é a unidade lógica aritmética. Aqui dentro tem também a UC, unidade de controle. E nós vamos ter aqui, o que mais que nós vamos ter aqui? Ah, os registradores, claro. Eu vou pôr R. Os registradores são um tipo de memória RAM, normalmente as mais caras e mais eficientes, com mais velocidade de desempenho. Então, aqui na RAM, eu tenho a unidade de controle atuando na ULA, atuando no endereçamento de registradores. Temos aqui um duto de comunicação, não vou colocar o número de bits, que depende muito da CPU. E aí temos ainda, a CPU às vezes tem o duto também para a área fora, né? Claro que tem, que é para como ele acessa informações lá fora. Um desses registradores aqui, eu poderia dar zoom, ele é o IR, registrador de instrução. Ele pega e ele acessa, através também desse barramento que está acessando a memória externa, ele busca de forma antecipada a próxima instrução, o próximo opcode, ou seja, aquele mnemônico do que ele vai executar. E ele também está ligado, então, na CPU.
ele está ligado na ULA, desculpa. E ele está ligado aqui na ULA numa entrada que seria aquela entrada que vai fazer a seleção da operação a ser executada. Ou seja, qual é o opcode que ele vai realizar? Ele vem pelo registrador de instrução. Esse registrador de instrução, ele é carregado, então, quando eu estou executando um, ele já começa a buscar o outro, muitas vezes em muitos micro. O que muda, então, entre RISC e CISC é a maneira com que todo esse circuito é desenhado. Alguém tem alguma pergunta no desenho para eu voltar para aquele slide de explicações teóricas? Alguém quer perguntar? Eu não entendi essa parte dos registradores. Pergunte de novo aí que eu não ouvi, foi o problema de áudio. Por favor. Entendi a parte dos registradores junto com a ULA no meio externo. Registrador junto com a ULA no meio externo. O externo para mim é aqui, certo? Isso, nessa parte aí, exatamente. O que você não entendeu? É o barramento? Isso, são os barramentos. Se elas estão ligadas, eu não entendi como é que funcionam essas Sim, partes. o barramento depende da palavra. Vamos supor que a gente esteja falando de um microcontrolador de 8 bits. Então esse barramento tem 8 bits. Quer dizer que esse barramento, se ele for de dados, ele tem o D0 até o D7. E eles são paralelos. Deixa eu colocar o 7 aqui, por favor. Então, ele é paralelo. Quer dizer que é o seguinte, eu tenho uma linha paralela a outra. São 8 linhas. Eu não vou desenhar tudo aqui, senão a gente vai ficar perdendo tempo e eu apanhando muito aqui do desenho nesse processo de aprendizagem meu de aula remota. O problema maior aqui é o meu computador, tá, pessoal? Os recursos para fazer a apresentação mais a edição da apresentação ao mesmo tempo exige muito da minha máquina e ela não é tão boa. Peço perdão, não é só barbeiragem da minha letra, não. Então é por isso que eu sofro muito. Então, aqui nós temos um barramento, certo? O D0 está ligado aqui, o D1 está ligado aqui, o D2 e o D7 está aqui. Então eu tenho 8 bits. A palavra é de 8 bits, né? Aquela definição de palavra do microcontrolador nada mais é do que quanto que ele entende. Além desse barramento, nós temos também outro barramento que pode ser de 16 bits, 12 bits, 14 bits, você põe quantos bits você quiser aqui, que é o barramento de endereço. E aí é o A0, vamos fazer um A aqui, né? Um A0 até, vamos supor aí um A11, nesse caso aí do que eu desenhei. Eu não sei se eu te ajudei, Jairo. Você quer perguntar mais alguma coisa mais específica agora que a gente está em sintonia? Jairo? Tem que ligar o áudio, Jairo. Ou então... Ah, não é o Jairo. Tá tranquilo? Quem estava perguntando era o Jairo ou não? Era eu, professor. Ah, era o Matheus, perdão. Matheus, tem alguma coisa então? Não, tranquilo, deu para entender. Deu mesmo? Então, Deu, a transferência de dados é feita por esses fios, que são barramentos, de forma binária. Por isso que o sistema digital lá atrás era muito importante ter visto um projeto de ULA, pelo menos. Né? O somador subtrator, normalmente ele tem entrada de 2 bits, ou seja, a palavra é de 2 bits, mas você já consegue visualizar, você já consegue ter aquela ideia assim, nossa, é isso que é um somador. Existe no mercado para vender somador subtrator de 4 bits, existe ULA de 4 bits. Mais que isso, você já está indo para microprocessador mesmo. Tudo bem? Tá bem, professor, valeu. Ok. Sugiro que façam uma pesquisa para ver o datasheet desses mini processadores, que são as ULAs e CPUs, para vocês terem uma noção de como que é, na prática, esse fiozinho poderia ser ligado, porque lá vai ter o desenho melhor do circuito que vai ajudar. No final da aula, se houver tempo, a gente compartilha algumas imagens. Vamos agora continuar com a ideia de endereçamento. Então, no RISC, o endereçamento que nós temos aqui, ele é bem mais simples. Porque ele tem menos instruções. Imagine como que funciona o IR de um CISC e o registrador IR de um RISC. Um é muito maior que o outro. Um pode ser de 16 bits, o outro pode ser de 8, ou pode ser de 4, porque ele só tem 32 instruções. Entenderam a ideia? Não, 4 seriam 16 instruções. Ele pode ser de 5 bits. E tem isso, tá, pessoal? O IR ele não precisa ter um número de bits do processador. Se ele é um processador de 8 bits,
O IR não necessariamente tem 8 bits. Isso é muito comum, por exemplo, no PIC. O PIC, que os mais simples têm 30 instruções, 33 instruções. Então, para 33 instruções, eu preciso de 6 bits apenas. Então, ele não usa todos os 8 bits, que é o processador, por exemplo, de 8 bits do PIC. Muito bem. Eu posso pular essa linha? Tá entendido? Tá tudo ok? Professor, Sim. no caso, então, a diferença de quantidade de instruções está ligada à quantidade de bits do IR? O bits do IR depende do número de instruções. Eu não preciso colocar 10 bits no IR se eu não tenho 1000 instruções. Entendi. Né? Agora, assim, na hora de implementar uma família, por exemplo, às vezes ele usa um bit a mais já prevendo o crescimento da família e não ter que mexer toda na estrutura de novo, entendeu? Entendi. Então tudo isso depende da estratégia da fabricante mesmo, que vai projetar o circuito. Inclusive, pessoal, eu tenho que compartilhar aqui, uma das optativas que eu fiz no meu curso de eletrônica foi VHDL. VHDL, para quem não sabe, é a linguagem de programação de chip, digamos assim. É como se fosse o ladder focado em desenvolver chips novos, ok? Projeto de chips, usando o mapa K. E o VHDL do curso que eu fiz no século passado, hoje deve ser bem diferente, bem mais avançado. Me deixou com água na boca de trabalhar numa empresa realmente de tecnologia de chip, ou seja, de projetar o que os outros usam. Quando eu perguntei agora há pouco, por exemplo, se estava trabalhando como engenheiro numa empresa de estágio ou se estava trabalhando como técnico, a grande diferença de um engenheiro técnico, que tem engenheiro técnico também, né? Vocês teoricamente viram isso em introdução nas funções da engenharia de controle e automação. Você pode trabalhar na fábrica como gestão de instrumentos, você pode trabalhar na fábrica como gestão de processos, você pode trabalhar também na fábrica como projetista da planta de fábrica para sempre otimizar, e você pode trabalhar em outras empresas que fazem os equipamentos que a fábrica usa. Ou seja, é um leque enorme esse nosso da elétrica e principalmente da eletrônica, porque a eletrônica está em todos os lugares. Então, se você for projetar, por exemplo, um tipo de CPU novo, chegou no mercado o ESP32 há alguns anos e ele revolucionou. Por que ele revolucionou? Porque ele tem dual core, né? Ele é multicore, ele é um primeiro microcontroladorzinho assim para multicore, ele já vem com 32 bits multicore. Então a programação dele não pode ser em Assembler, vai dar muito trabalho fazer a programação dele em Assembler. Você vai fazer em C e você vai abrir threads. Threads são processos em separado. Ele consegue ter uma thread cuidando da comunicação assíncrona com a rede para a internet das coisas, e ele tem também uma outra thread para cuidar do problema local, que é o controle de I/O das portas, dos pinos, de acionamento local. Então o ESP32 chegou arrebentando por causa disso. Enquanto que, se você pegar o próprio Atmega 328, né? Eu acho que é o do Arduino. Se você pegar e analisá-lo, ele é um RISC e ele não tem multithread. Então, na hora que ele comunica com a serial, ele não está fazendo o controle local. Então, ele não consegue fazer ao mesmo tempo. Pode ser que dê problema. Se ele não for rápido o suficiente, se a comunicação for lenta demais. Então, tudo isso tem que vir à tona na tomada de decisão. Qual que eu vou usar, né? E o VHDL nada mais é do que a aplicação do mapa de Carnot que vocês viram em sistemas digitais, só que focando agora em produto final não simples, mas mais sofisticado, que é um chip denso com vários flip-flops, várias portas lógicas que você projeta para fazer alguma coisa específica. Vamos então agora para a RAM, que foi assunto da aula passada, inclusive, né? Então, a memória RAM de um RISC é maior. Um PICzinho desse que tem 33 instruções, ele tem aproximadamente, se eu não me engano aí, ele pode ter 368 registradores internos de RAM, ou seja, é memória RAM dentro da CPU já disponível. Já o 8051, que é da família aí do X80, né, da família X51, X31, o 8051 ele tem uma RAM de 128 bytes, contra 368 bytes de um PIC. O foco, então, eu não posso pegar o 8051 se eu estou precisando de memória RAM interna.
eu vou usar um PIC, ou eu vou usar um outro mais avançado, eu vou usar o 52. O 52 ele tem 256 RAM interna, já melhorou. Então a arquitetura ela faz parte da escolha porque você tem que ver o que você vai precisar fazer com aquele microprocessador para decidir o que é importante ou não é, qual periférico eu tenho que ter ou não tenho que ter. Então a RAM ela tem menor quantidade aqui na CISC, tudo bem? E ela tem maior quantidade ali na RISC, né? Alguma pergunta nesse sentido, não? Tranquilo, né? Então aqui, menos, e aqui é mais. Clock. O clock é interessante. Observa que o RISC, ele tem menos instruções. Então ele precisa de menos esforço, de um circuito relativamente mais simples para buscar as poucas instruções e trazer para a CPU, ou seja, para os registradores internos para serem executados. Como ele tem menos instruções, tudo é mais simples, o ciclo pode ser feito mais rápido. Então ele usa menos número de clock do que os outros. Eu fiz uma pesquisa e em média ele usa 1,5. Ou seja, tem instrução que ele consegue executar com um ciclo. É quase que o clock pulsou, ele faz. Tem instruções que são com 2 e a média ficou em 1,5, ok? Já aqui, a média é muito maior, né? O 8051, por exemplo, ele precisa de 12. O que quer dizer exatamente isso? O pique aqui embaixo, pessoal, ele precisa de 4 normalmente, mas vai ter pique que vai precisar de menos. Então 4 não é 41 não, é 4. Deixa eu me apagar ali. Aqui teve um borrão por conta do processamento da minha CPU aqui, que errou o desenho que eu fiz. Então esse 4 aqui significa que ele, comparado com o 8051, que é 3, que são 12, nós temos 3 vezes mais rápido. Significa que se eu estou com os dois trabalhando em 12 MHz, qual que é mais rápido para executar uma instrução? O pique. Entretanto, nem tudo é isso, né? A gente não pode tomar uma decisão por isso. E aí a gente tem que olhar esse outro detalhe aqui, ó. Serão códigos pequenos ou códigos grandes? O que quer dizer um código pequeno, um código grande? O firmware que você vai programar, ele é simples ou ele faz muita coisa, né? Ele é muito sofisticado, tem que fazer várias contas, é para um robô, ele tem que pensar, ele tem inteligência artificial, não tem inteligência artificial. Poxa vida, ele vai ter redes neurais. Se o código for grande, eu não tenho como trabalhar com o CISC de forma eficiência, porque apesar dele ser rápido para fazer as poucas instruções, eu vou pedir para ele fazer algo que as poucas instruções sozinhas não fazem. Então eu tenho que fazer muitas rotinas, eu vou criar instruções novas, criar macros de programação novas. E aí eu vou criar as rotinas que ele não tem. Por exemplo, o pique de 32 que eu estava falando, de 33 instruções que eu estava falando, ele não faz multiplicação, não faz divisão. Já o 8051 faz. Para eu fazer o pique multiplicar, eu tenho que fazer uma rotina que soma n vezes. Qual que vai ser mais rápido? Qual que vai ser mais eficiente para multiplicar? Obviamente o CISC. Então, eu posso fazer com que eu não posso dizer que o CISC ou o RISC é melhor, vai depender da aplicação. Se a minha aplicação é de um código simples, o RISC é melhor. Se a minha aplicação é de um código complexo, o CISC é melhor. E não tem o que conversar nesse assunto. Obviamente tem que lembrar que esse ganho de clock aqui pode chegar a 12 vezes ou mais, tá? Então, se for 12 vezes, pessoal, você pode considerar, não, mas a rotina que eu tenho que fazer, ela não é tão lenta comparado com a instrução. E eu vou usar poucas vezes, compensa eu continuar com o RISC. É uma escolha, é uma análise e entra na otimização do processo. Lá no projeto, antes de começar um projeto, teoricamente você analisa de forma divergente quais as possibilidades de solução para aquele projeto. E quando você escolhe uma, você tomou a decisão pelo custo-benefício, né? Mudando de item aqui, pessoal. Conjunto de registradores. Obviamente, se esse aqui tem mais RAM, e ele tem mais RAM,
ele vai ter a possibilidade de um conjunto de registradores maior. Conjunto mesmo. Registradores para aquilo, registradores para aquela outra coisa. São várias aplicações e eu tenho os registradores para fazer aquilo. Enquanto que no CISC, ele tem um conjunto simples de registrador. Todo o resto é processado na memória, provavelmente na RAM externa, tá? Então, se você precisa de mais memória, normalmente aqui você vai trabalhar com RAM externa, não a RAM interna, que foi a que eu enfatizei aqui. Já o consumo, né? Quem ganhou no consumo? Aqui não tem discussão. Consumo não é relativo. Nós temos um cheque para o lado de cá. O RISC economiza. Ele economiza porque ele é mais simples. Então, a energia, se você vai trabalhar a bateria, como celulares, faça com RISC, não faça com CISC. Mesmo que tenha algumas dificuldades aí de software de programação. Então, por isso que, se não 100%, 99,9% dos celulares hoje que são smartphones, eles usam arquitetura RISC. Otimização de software. Olha só que interessante aqui. Esse aqui foca em software. Ou seja, a solução RISC é para quando você quer dar uma solução via software. A solução CISC, por ser complexo, significa que a solução é melhor em hardware. Ou seja, você tem um hardware que vai cuidar de um problema que você, no outro caso, vai focar em fazer um algoritmo para cuidar daquele mesmo problema. É meio que automação por hardware e não automação por software. Nós sabemos que os dois andam juntos na automação, mas quando o foco maior é o hardware, você precisa de um CISC. O CISC é complexo, vai cuidar melhor do hardware. E a arquitetura RISC é quando você tem um foco maior no software. A vantagem de um foco no software é bem clara. Você com o mesmo hardware atende uma diversidade maior, só mudar o software. Quando o foco é no hardware, o hardware é mais dedicado, ele é bom para aquilo. Ele não vai ser bom para outras coisas muito diferentes daquela que você planejou. E aí vem os exemplos, ao longo eu fui citando os exemplos, vocês puderam ler, né? Os exemplos mais conhecidos mesmos são esses dois aqui, né? A AMD X86, né, da Intel. E aqui do lado de cá, nós temos o ARM, ARV, MIP e PIC, são bem conhecidos. Eu não estudei e não fui identificar se o ESP é um MIP. Alguém sabe? Alguém já trabalhou com o ESP32? Alguém quer participar? Não? Bom, isso aqui são os nomes que os fabricantes deram, tá, pessoal? Então, é nome, né? A gente não discute. Ó, posso passar para frente? Tá tudo certo? Nós estamos encerrando a comparação RISC-CISC. Ficou boa aí para vocês? Absorveram? Querem perguntar algo? Tá tranquilo, né? Então, mudando de assunto. Essa imagem aqui, eu peguei nesse site aqui, tem um link aqui. Não sei se vocês estão vendo, o mousezinho abre aqui. Esse link, vocês vão poder acessar lá do Moodle facilmente e verificar um artigo completo sobre o tema, von Neumann versus Harvard. Obviamente está em inglês, como você pode ver na própria figura que eu aproveitei, mas o foco aqui é bem simples. Aqui não tem muita dor de cabeça, não. O grande segredo está aqui, ó. Eu quero participação de aluno. Uma estrelinha para o aluno que me responder. Qual é o grande segredo? A estrelinha eu pago no final da aula, hein? Abre o áudio e responda. Pelo desenho, pela sua intuição, pela sua noção, pela sua lógica, qual que está sendo a grande diferença entre um e outro? A memória de programa é diferente da memória de dados. Exatamente. A Múria abriu. Quem é o outro que abriu aí? Foi eu. Leonardo. O Leonardo Machado e a Múria no final vão pedir a estrelinha, tá bom? Mas explique mais aí para a estrelinha valer dinheiro. A gente tem barramentos diferentes para a memória de dados e a memória de programa, no caso. Ok. Todo mundo tinha reparado que tinha barramentos diferentes, porque está desenhado. Poucos tiveram a coragem de se manifestar. Vou insistir nas perguntas para valorizar a estrela.
Tudo bem, tem barramento diferente. Para que serve um barramento diferente? Qual a vantagem? Tem vantagem ou é desvantagem? Vai ser mais energia ou não? Como é Comunicação que mais é? rápida. Exatamente, a comunicação pode ser síncrona. O que é síncrono? A aula é síncrona, a aula é assíncrona. Acho que a palavra agora está dominada. Nós vamos usar muito em microprocessadores essas palavras. Assíncrona quer dizer o seguinte: eu vou, ao mesmo tempo, ler os dados e ler o programa. Qual que vai executar mais rápido? Um código, já que ele pode ler ao mesmo tempo os dois. Vai, não é retórico não, manda ver. Harvard. O Harvard vai ser mais rápido. Então adivinha qual que normalmente é CISC e qual que normalmente é RISC? O CISC é Harvard e o RISC é von Neumann. Errou. Ao contrário. É o É o contrário. contrário. Você tinha 50% de chance. Ganhou meia estrelinha agora. É isso aí, pessoal. É isso que vocês têm que perceber. Tudo é muito lógico. Então, quase todos os microcontroladores RISC são Harvard. E aí eu pego o exemplo do PIC, porque o PIC eu estudei no meu mestrado, e então eu tenho uma certa facilidade de explicar ele contra o RISC. E o RISC e o 8051 eu trabalhei no mercado convencional como engenheiro, então eu uso muito esses dois para dar essa aula. O PIC, ele nada mais é do que um Harvard, e por isso ele é 3 vezes mais rápido que o outro. Enquanto ele assim que ele percebe que a instrução está falando qual que é o registrador que ele tem que ler, ele também pega e corre para buscar como é que chama? O dado que será usado na operação da instrução em questão. Já o 8051, ele tem aqueles 12 pulsos de clock, normalmente 24, às vezes 48, que é para multiplicação e divisão. Ele leva um tempão para preparar a CPU com as informações para então executar e depois devolver o resultado. Essa é a grande diferença de RISC e CISC, e essa é a grande diferença de von Neumann. A máquina von Neumann vai trabalhar de forma mais lenta, não tem jeito dela executar em um ciclo de clock quase nada. Por quê? Porque para executar um código, eu tenho o código, que é a instrução, e tenho os dados. Eu não consigo fazer diferente. E aí eu já tenho um atraso aí de no mínimo 2 ciclos de clock. Foi bem simples isso aí? Foi esclarecedor? Alguém acha que aprendeu? Quem acha que aprendeu, coloca eu aí para mim, por favor. Só para eu ver se está indo bem aí. Obrigado. E claro, o barramento de baixo que está aqui já é o barramento para o mundo externo. E aí ele não, os dois são parecidos, eles são iguais. Outra vantagem que talvez vocês não tenham percebido é o seguinte: como aqui o barramento é o mesmo, ele tem o mesmo tamanho, o tamanho T da palavra. Como aqui o barramento é diferente, ele tem tamanhos diferentes. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que eu tenho um PIC, por exemplo, em que o barramento de endereço para acessar dados é 1 e ele tem 8 bits. O barramento de endereço para acessar programa é outro e ele tem 14 bits. Além disso, a instrução, essa instrução aqui no PIC, ela tem 14 bits. Apesar dessa memória, desse microprocessador ser de 8. Perceberam isso, pessoal? Consegue ver que isso é possível aqui? Muita gente não percebe, não presta atenção nesse pequeno detalhe. Qual que é o ganho desse detalhe? O ganho desse detalhe é que lá dentro da CPU, lembra do IR? O IR aqui tem 14 bits. O IR aqui tem o mesmo tamanho da palavra. E se eu tiver uma instrução aqui no von Neumann, se eu tiver uma instrução no von Neumann que precise de mais do que 8 bits, no caso de uma CPU de 8 bits, ele vai precisar de um IR de 16 bits. Compreenderam isso? E aí tudo fica mais lento, porque ele é feito para trabalhar com 8. Já aqui não. Essa CPU aqui do Harvard, ela tem lá dentro a construção, o IR foi feito para trabalhar com 14. E aí é otimizado para 14. É muito interessante isso daí.
Alguma pergunta nesse sentido? Não? Ok. Vamos então conversar agora sobre a prática. Aí está com problemas no áudio. O que é o problemas no áudio, Jairo? Você não está me ouvindo? Você pode escrever aí, ou você não está podendo falar para tirar sua dúvida. Professor, Sim. no caso do Harvard, ele busca a memória de dados através de qual registrador? O endereço da memória de dados. Ele vai ter um registrador de endereço para A memória. acessar o barramento de endereço. Ele vai ter um registrador de endereço para acessar o barramento de dados de memória RAM, entendeu? Ou registrador interno. Entendi. Então Entendeu? ele tem muitos registradores de endereço. Ele tem isso. Então, observa que se você compra uma CPU dessa, automaticamente você vai ter mais pinos aqui, tá vendo? Percebe? Então, tem esse detalhe também. Obviamente, cada microprocessador, cada microcontrolador, ele tem o datasheet dele dizendo a resposta que o Léo Machado perguntou, que é qual que é o registrador. Não dá para falar um registrador, tem que dar uma olhada no datasheet, aí é informação até demais. E tem muitos datasheets para vocês estudarem aí ao longo da vida de engenharia, se for trabalhar realmente com automação microprocessada, ou seja, aquele que faz o produto que o outro vai usar. Se você só vai usar o produto, essa aula nossa aqui ela vai cair em desuso no final da sua vida profissional e você não vai nem lembrar lá na frente, porque a gente só vai aprender mesmo, de fato, aquilo que a gente pratica. E praticar quer dizer trabalhar, pôr a mão na massa com o assunto. Estou mudando aqui de slide. Esse slide agora próximo para a gente fazer discussões de exemplo. Aqui eu preciso da participação de todos. Comentei já antes do início da aula. Aqui nós temos um projeto bem complexo, né? Perceberam? Nós temos aqui um LED piscando. Algo absurdo, né? Quem aí não conseguiu até hoje fazer um LED piscar, escreve eu. E eu estou falando conseguir, você pode ter conseguido copiando de alguém, usando um microcontrolador do tipo Arduino, que é tudo pronto, você só copia da internet o código, fez, aí você já fez ele piscar. Essa é uma condição. Então, isso é fazer um LED piscar. Agora a pergunta é, quem aí consegue fazer um LED piscar agora, sozinho, sem consultar em nada? Coloca aí eu, quem consegue fazer um LED piscar com conhecimento que já adquiriu, ou seja, já está consagrado. Eu te dou o microcontrolador, o processador, o LED, você monta e faz a programação e pisca. Nós temos 4. Parabéns a vocês aí, pessoal. Pois a disciplina nem se concluiu ainda e vocês já estão avançados nesse sentido. O objetivo agora é que na semana que vem todos vocês tenham mais confiança a responder eu com uma pergunta desse gênero. Então, como que a gente consegue isso? Eu preciso praticar. Então, vocês têm esta semana a necessidade de praticar. Só que vocês vão praticar, podem praticar, né? Vocês vão praticar na simulação, né? Vamos pôr aqui um simulador, né? Deixa eu me apagar isso aí que ficou bem ruim, né? A minha memória RAM está acabando aqui, né? À medida que a aula vai avançando, a RAM vai aumentando. Então, o consumo da RAM vai aumentando e aí fica mais difícil de escrever aqui, né? Então, a simulação... Vou pôr aqui a simulação para vocês. A simulação se faz necessária agora. Muito bem. O que é a simulação? Vocês vão escolher softwares que vão fingir, né? O simulador mais conhecido é o Proteus. Entretanto, o preço dele é impossível. Então, nós vamos partir para a simulação barata. E aí, quando a gente fala em simulação de micro, nós temos uma simulação simples e boa, gratuita para 8051, que é o EDSIM. Feito em Java.
51. Ele vem com uma placa pronta e essa placa ela pode ser modificada. Você pode mudar as trilhas da placa. Isso é interessante. Entretanto, essa placa ela é limitada em hardware. Ela só tem aquele hardware desenhado lá. Você só pode usar aqueles hardwares. E você tem também outro simulador, que é o MCU. Eu acho que é 8051. E ele termina com IDE. Ele é um IDE completo de desenvolvimento. Ele instala, quando você instala ele, ele instala automaticamente os programas para compilação e linkagem, você não vê nada acontecendo. O EDSIM, ele já é um pouco mais simples, você escreve nele em Assembler, ele não compila nem nada, a compilação é totalmente interna, ele interpreta o mnemônico e já executa. Você não consegue exportar um arquivo compilado. Lembrando que o arquivo compilado que vai ser gravado nas memórias dos microprocessadores e microcontroladores, normalmente é um .x. O que é um .x? Um .x, pessoal, nada mais é do que um padrão binário da Intel, em que ele está escrito em hexadecimal o que vai ser gravado e em qual endereço da memória. É interessante dar uma estudada, uma pesquisada sobre o padrão X só para saber que ele existe. Obviamente isso não é necessário para você fazer a gravação de qualquer firmware, porque os programas que você usa, que gravam, automaticamente sabem ler e escrever na memória o programa colocado lá. E aí eu chamo a atenção aqui da Michele. Michele, quando você estudar o .x, por exemplo, você pode vir a cansar de usar os programas que ficam dando problema no mundo real e faz o seu próprio programa em C, em Python, em .NET, como disse aí no início o próprio Gustavo. Enfim, você pode fazer o seu programa e programar as memórias, porque elas têm um protocolo meio padrão. Se você abrir o datasheet delas, elas obedecem uma certa regra, né? Que é tempo de escrita, tempo de leitura, pino alto para habilitar, pino baixo para desabilitar, ou vice-versa, está tudo escrito no datasheet. Uma vez que você lê o datasheet da memória que você vai programar, seja ela uma memória flash já embutida, dentro do microcontrolador, como é o caso desse aí, que é um Atetine, esse que está piscando aí é um Atetine, ou um 8051, pode ser uma memória externa, de uma ROM mesmo, de uma PROM mesmo, não me interessa. Cada uma tem a regra de como gravar. Faça o seu software, aprende a ler o .x, você vai ler o .x e fazer a gravação por si só. Você só precisa de pinos de I/O. Onde, professor, eu vou conseguir pinos de I/O? Você tem pinos de I/O no Raspberry. Já comprou o seu Raspberry para linkar? Você tem pinos de I/O no seu Arduino. Você tem um Arduino? Faça o seu Arduino virar um gravador. Você não precisa comprar um gravador. Você tem o Arduino, você tem o Raspberry. Eles, por si só, podem ser o gravador, porque eles têm os pinos de I/O. O resto é uma plaquinha de adaptação, se a tensão da memória é de 5 volts ou 3.3, etc. Algum drive de corrente, de potência para dar o ganho, porque o pino não tem a energia suficiente, assim por diante. Então, fica o desafio, não para a semana que vem, mas para a vida. Faça o seu gravador, se você gostou do assunto, se você é da área. Aí você vai fazer um projeto bem mais completo. Pode falar, Michele. Professor, o senhor falando em relação a isso, eu não sei se foi bem isso, mas eu também tentei usar o Arduino como gravador, até chegou a funcionar, em partes. Uhum. O que depois, não sei por que aconteceu, parou. Eu acho que o antigo microcontrolador que eu tinha acabou queimando. Aí eu vou tentar novamente usar ele para gravar, se de tudo não der certo pelo paralelo. Entendi. O que acontece é isso. É muito fácil estragar se não tiver muito cuidado. Você não pode nem pensar em ligar errado. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estraguei uns 4. E teve um dia eu estraguei 2. Por quê? Eu estava usando uma ponta de prova para medir a tensão e checar os 5 volts se estava polarizado da forma correta. Então eu olhava as duas pontas de prova, o preto no preto, o vermelho no tal, olhava no multímetro e via a tensão.
e estava dando -5. Aí eu inverti o negócio, medi, estava dando 5, liguei, estragou. Aí eu fiz isso de novo, num outro, peguei um novo na caixa, liguei, estragou. Indignado, não estava entendendo. Quando eu fui ver, quem usou o multímetro pela última vez inverteu o vermelho com o preto no próprio multímetro. O comum estava o vermelho e o preto lá no outro. Então, se você não tiver 100% focado, o ideal é desmonta tudo e monta só você. Não pega algo que alguém fez, né? Pede para o colega revisar se for possível. E aí sim ligar, porque se você colocar energia de forma equivocada, eles queimam. Simples e rápido, né? Você nem fica sabendo. Ok, professor, vou procurar saber mais do assunto. Beleza. Então, qual que é a ideia do trabalho da semana? A ideia do trabalho da semana é esse. Vamos lá para o trabalho da semana, então. Observem aqui. Eu quero que vocês façam o código para um LED piscar. Ele vai piscar a cada meio segundo. Então, ele vai acender por meio segundo e ele vai apagar por meio segundo. Se eu não fui claro aqui, eu vou tentar ser mais claro no Moodle, que eu ainda não escrevi isso no Moodle. E eu quero que você faça para um RISC e para um CISC. Por exemplo, um PIC e um 8051. Por exemplo, um ARV, né, Atetine como aquele lá, RISC. Um Arduino, RISC, para um x86, para o seu PC, né? Mas, obviamente, o problema é o LED piscar. O seu PC teria que ter uma porta paralela ou uma porta serial, porque para piscar eu só preciso de um pino, e a porta serial tem um pino. Então, ele precisa ter porta. Ah, professor, é para implementar na prática? Não, é para fazer uma simulação. Professor, mas eu não tenho simulador do RISC. Se você não precisa nem baixar hoje em dia, né? O MPLAB na própria nuvem permite você fazer simulação. Só que você não vai ver o LED piscando, você vai ver o pino indo de 0 para 1. Isso é suficiente para dizer que fez a simulação. O que me importa aqui é o código, que eu grifei agora aqui, ó. Eu quero ver o código. Eu quero ver o trabalho que você vai apresentar, ele vai ter o código implementado em C, Assembler, Java, Pascal, o que você quiser fazer. MicroPython, você sabe que MicroPython está crescendo, né? Você vai fazer o código para... A vantagem do MicroPython é que seria o mesmo código, né? Você vai fazer o código para um microcontrolador e compilar neste microcontrolador, gerando o ponto X. Eu quero, como resultado, a prova de que compilou é o ponto X. Tá? Você também vai fazer para o outro, gerando o ponto X. Mas, professor, e se eu fizer um programa de computador? Obviamente, você não vai gerar o ponto X. Você vai gerar o ponto .exe, o ponto .bin, depende do sistema operacional que você utiliza. Alguém não entendeu o que é para fazer? Ô, Leonardo, lá na hora de publicar o resultado da tarefa, você podia deixar a gente publicar um ponto .rar, ao invés de ser só PDF, porque aí a gente mandava o relatório, o código e o exe, né? Não vou fazer, desculpa. Mas, professor, não aceita não, ponto .rar não aceita. De propósito, eu fiz isso, eu quero assim. Não sei se vocês sabem, o PDF é compacto. Sim. Eu quero que você coloque e faça sempre um relatório técnico. Eu não quero pegar teu fonte. Eu quero que o teu relatório técnico tenha, por exemplo, apêndice. O que é um apêndice? Não é de apendicite, né? O apêndice que eu quero é... Tá difícil aqui, peraí. Apêndice. Acho que deu. Esse apêndice, você vai colocar lá ou uma imagem do seu código, se você só sabe fazer assim. Então você pega lá, por exemplo, você está usando um MDE qualquer e lá o código está bonitinho, com o número de linha formatadinho, colorido. Faz uma imagem daquele código, cola lá, no apêndice. Ou usa ferramentas, que existem muitas, para você realmente imputar um código formatado lá. Né? Para quem já está familiarizado com o LaTeX, você tem o Begin End Verbatim, que vai dar acesso a código pronto, e depois é só dar um input,
o arquivo original .asm, .c, .py de Python e assim por diante. O que eu estou querendo nestes trabalhos remotos? Eu quero ir treinando os senhores a criar um relatório técnico de qualidade. Nada de ficar mandando 15 mil arquivos e outra. Coloque-se um pouco no lugar do professor que atualmente, né, pelo menos da maneira que eu optei por trabalhar, eu estou trabalhando 5 vezes mais. Todas as turmas têm trabalhos semanais. Todas as turmas têm vários trabalhos para corrigir. Enquanto vocês estão tendo trabalho para fazer um, eu tenho o trabalho de corrigir vários toda semana. E eu tenho 4 turmas, uma turma com 32 alunos. Então, não posso ficar abrindo arquivos diferentes e etc e tal, do jeito que o aluno quiser mandar. É um PDF com relatório técnico e formata lá dentro, coloca todo o conteúdo lá dentro. Cita o apêndice, cita a linha do apêndice, coisas do gênero. Ou seja, evolua como escritor de relatório técnico. Isso vai permitir, por exemplo, vocês trabalharem, quem está trabalhando com elaboração de produto vai fazer um manual técnico muito melhor que a concorrência. Parece bobagem, mas hoje em dia é uma deficiência muito grande dos engenheiros e até mesmo dos técnicos em todas as áreas aí. Eles não estão sabendo escrever manual, fazer relatórios, o manual não dá para entender, tem erros. Então, assim, um faz, o outro revisa, coloca tudo num PDF só. Isso é de propósito, Gustavo, por isso que a minha resposta vai ser não, porque faz parte da estratégia adotada aqui nesse ensino remoto. Professor, Emergencial, né, como eles chamam. Mais alguma colocação? sim, professor, eu tenho uma dúvida em relação ao trabalho e a tudo aí. Eu Aham. queria saber, primeiro, ele vai ser individual ou o quê? Ele vai ser em grupo. Eu vou escrever no Moodle. Eu estou inclinado a fazer dupla sempre. Todos os trabalhos poderão ser em duplas esses, né? Diferente do trabalho de outras disciplinas, que é muito individual, esse aqui é em dupla, porque eu quero que você já vá aplicando trabalhar em equipe, tá? Aqui eu tenho o quê? Eu quero que você comente resultados e a sua experiência. Como é em dupla, em trio, é importante que cada um comente a sua experiência. Não deixe só o outro comentar, o outro faz a conclusão. Não existe isso. Todo mundo precisa fazer a conclusão, ok? Outra pergunta, professor. Eu estou tendo muita dificuldade nessa matéria. Por quê? Porque quando começou a pandemia, eu me Uhum, dediquei muito a só matéria, entendeu? E tanto aham. que se eu falava, vai e pesquisa naqueles livros de sistemas digitais e tudo, eu estudei bastante. Só que quando parte para esses microcontroladores, por exemplo, para fazer o que o senhor está pedindo, fazer linha de código e tudo, isso é uma barreira para mim, porque eu não estou conseguindo entender e principalmente agora escrever isso, entendeu? Eu já pesquisei treino na internet e tudo, mas é muito escasso e, tipo, as pessoas partem do pressuposto, assim, que você já sabe muita coisa e eu tô com dificuldades. Aí eu queria saber se tem algum lugar para eu estudar melhor, tudo, porque eu tô me sentindo Bom, muito... dependendo do código que você vai fazer, aqui não vai ter um lugar, são vários lugares. Esse trabalho eu vou dar um prazo maior para fazer, talvez. O que eu quero deixar bem claro aqui é que 2 matérias você já fez: programação em C e Uhum. sistemas digitais. Teoricamente, você sabe isso. O problema é que é só teoria. Infelizmente, metade dos alunos que chegam em micro, não sei porquê, e eu tenho conversado com o professor das matérias anteriores, eles chegam sem saber programar C. Eles chegam sem saber fazer um projeto de ULA. Então eles não entendem o que é uma palavra, o que é um bit, o que é um barramento. E aí eu tenho que ficar tentando recuperar esses alunos e não evolui. E aí a gente não avança. E as próximas matérias, vamos supor que você queira fazer realmente robótica. Como é que você vai fazer robótica se você não aproveitou aqui? E aí complica tudo, entendeu? Aham. Então, moral da história, você vai fazer com 8051. Se você pesquisar 8051, você vai encontrar lá, tem um site 8051, pessoal que fez semestre passado, retrasado, etc, ele já deve ter falado. Eu não decorei o site, mas tem lá o código pronto para fazer tal coisa. Tem projetos prontos lá, tanto com código quanto com o desenho da placa e etc. Na, no link que eu vou deixar aí no final nas referências, vai ter um que vai ter código e desenho, né, do esquemático
desenho do protoboard e também informações sobre o código. O que eu estou querendo deixar bem claro? Sim, você está com dificuldade. Quem não está com dificuldade aí, provavelmente fez algo diferente. Você pode pesquisar com eles o que eles fizeram nas matérias anteriores diferente, que está tão mais fácil para eles. Mas eu não posso baixar o nível ou segurar a matéria. O que eu posso falar é isso. Você tem que buscar. C, não sabe C? Então você vai ter que buscar um site ou uma aula. Tem muita aula no YouTube, tem muita coisa. Cobrar o professor que você teve, se ele pode te dar uma assistência, porque ele não te ensinou teoricamente e te passou. Ou matricular na matéria de novo. Você pode matricular numa matéria, tranca a matéria aqui, né? É o extremo. Tranca essa matéria. Ou você quer só fingir que fez, quer só ser aprovado? Tranca a matéria, busca o conhecimento que faltou, o seu pré-requisito não foi bem-vindo, né? Então, corre atrás. Mas aonde que você vai buscar, né? Onde? Você vai fazer uma pesquisa rápida no Google, você já vai encontrar alguns sites bastante interessantes. Esse trabalho aqui é para fazer em C. Se você for usar o ED51, você não vai conseguir fazer em C, mas se você usar o MCU, ele já permite C. Então é para fazer em C. Você vai pegar um código que alguém já fez pronto em C e vai brincar de compilar. Você só tem que compilar um código pronto. E aí olhar o X e ver o que é o tema da aula de hoje. RISC versus CISC. Você vai olhar o X de um e vai olhar o X do outro. Vai comparar e vai comentar isso no trabalho. A essência do trabalho é perceber o resultado diferente. Entendeu? Deu para entender. Não é foco no programa, não é foco em fazer acontecer. Você vai pegar pronto de alguém. Pode pegar até dos seus colegas que já vão conseguir fazer. Tá bem, tá. Vou tentar aqui, professor. A sugestão que eu dou é essa. Começa a procurar outros sites. Eu sei que vai ser muito difícil para você. Tem muita matéria. Nesse momento de remoto, só piora a situação. Mas o que eu estou enfatizando aqui é isso aqui, ó. Você vai fazer a compilação para RISC, para CISC, vai comentar o resultado e a sua experiência prática com este a fazer. 2 semanas, tá bom? Ou seja, ao invés de entregar até sábado, domingo agora, você entregar na outra semana? Tá bom, professor, já ajuda bastante. Todo mundo concorda? Quem é contra aí, fala não. Eu concordo. Ótimo. Concordo então, demais. Beleza. Então, esse trabalho semanal que vai ser para 2 semanas, tem esses links aqui que vocês podem acessar para ler sobre o assunto, mas não a prática está aqui, ó. Aquele LED que vocês viram piscando, eu peguei desse site aqui, que é o último, tá? Então é só abrir lá, dar uma olhada de como que ele fez, dar uma olhada como que se faz com um CISC, como se faz com um RISC e ver o resultado da compilação dos dois. Eu não preciso ver fotos de LED piscando. Quem quiser colocar isso a mais, coloque. O que eu quero ver aqui é um comentário de engenheiros sobre a diferença de RISC e CISC. Eu quero esse foco no trabalho. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza. E é um relatório do grupo, né? É um relatório por grupo, só um do grupo precisa fazer o upload. O nome tem que estar na capa e eu vou dar a mesma nota para todos que participarem do grupo. O número de pessoas no grupo é aconselhável para esse trabalho só 2, então talvez eu limite a 2 pessoas. Quem ia falar? Eu, Leonardo. Hoje o professor de laboratório falou que o contrário do senhor em relação a essa entrega de trabalhos, que era melhor que todo mundo entregasse. Tem algum problema? O senhor acha que pode ter algum problema, alguma coisa assim? O que você quer dizer com todo mundo entregasse? É porque os trabalhos em grupos, ele pediu para, por mais que mais de uma pessoa esteja no mesmo projeto, todos entregassem. Ah, não, isso aí é bem pessoal. Não é um problema que vai dar no Moodle, não. Ah, não, tranquilo. Tá? Isso aí é porque para ele fica mais organizado. Porque para mim, aparece que não entregou. Que não fez. Entendeu? Sim, e eu tô dando nota para quem não fez. Então, eu posso vir a ter problema com a minha coordenação, que está reclamando que no Moodle diz que eu dei nota para aluno de graça. Eu tenho que me defender lá, entendeu? Como eu vou ter os trabalhos e o nome do grupo, tenho também a gravação dessa explicação, eu já tenho juridicamente como me defender. Mas é uma opção pessoal. A minha opção pessoal é menos é mais, tá?
Certo. Os grupos serão de 4 pessoas novamente? Não, eu vou reduzir para 2 agora. Aí agora eu estou querendo que vocês comecem a pensar mais em projeto final, TCC, aprendizado. Agarra alguém que está no teu nível, não agarra alguém muito melhor nem muito pior, né? E tenta manter o nível aí. Eu vou reduzir para 2. E aí eu vou ter o dobro de trabalho para corrigir. Ok. Ok? Ok, estou encerrando a gravação da aula de hoje, ficou um pouco longa. Se quiser, pode estar fazendo sozinho? Pode, sempre vai ter a opção de fazer sozinho. Nunca eu vou obrigar a fazer com alguém. A aula de hoje ficou um pouco longa aí, porque nós ficamos tirando dúvidas na aula. Na semana que vem, a gente deixa para o final algumas dúvidas que não são relacionadas ao conteúdo, tudo bem? Fechou. Então tá, estou encerrando.